Eu vou apresentar a doutora Maria do Carmo Sintra de Almeida Prado, coordenadora dos setores de psicodiagnóstico diferencial e de terapia de família na... O que é o DA, doutora? Unidade Docente Assistencial. Unidade Docente Assistencial de Psiquiatria do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Mestre em Psicologia pela UFRJ e doutora em Psicologia Clínica pela PUC. O tema da conferência dela será Perversão nos traumatismos relacionais precoces e suas consequências nefastas, entre elas as crianças violentas. A doutora Maria do Carmo tem 1 hora para discorrer sobre o tema. Ela usará 45 minutos e deixará 15 minutos para debate. Antes da doutora Maria do Carmo começar, eu gostaria de relembrar que no encarte que vocês receberam, existe uma ficha com uma pesquisa que a gente gostaria que vocês respondessem, preenchessem e deixassem aonde, Sandra? Onde é para deixar? Na urna lá fora, que é importante para a gente, tá? Para a gente ter o feedback de vocês sobre o simpósio. Eu só gostaria de esclarecer, quer dizer, eu acabei de me aposentar, então eu coordenei esses setores até 2 de maio de 2018, né, quando foi publicado. Então, foram 36 anos de UERJ, mais 3 anos de especialização naquele meu querido hospital e na minha querida psiquiatria. Eu também sou membro da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, onde, então, começamos a desenvolver trabalhos de uma forma mais intensa, né? Quando eu estava vindo para cá, vim de ônibus, estava olhando ali o Pão de Açúcar, e estava um avião da Gol baixando para aterrissar. E eu disse, minha alma canta, eu vejo o Rio de Janeiro, né? E depois cheguei aqui, senti aquele cheiro de mar, um cheiro de porto, que eu gosto muito. E eu pensei assim, minha alma canta também porque eu estou aqui, minha alma canta porque eu fui convidada para esse simpósio. E eu agradeço de coração essa oportunidade, porque é com imensa alegria que eu estou aqui, retomando um trabalho de trocas, né? Eu tive um tanto afastada, também por problemas de saúde, tive chikungunya de uma forma muito grave. E, então, é um imenso prazer, porque eu gosto muito de trocar, gosto muito de participar, gosto muito de oferecer e receber. Eu acho que essa é uma grande oportunidade. Eu quero parabenizar toda a equipe que organizou esse evento, e com o meu coração cheio de gratidão, né? Nós estamos aqui falando de coisas difíceis, né? Então, vamos continuar falando de coisas difíceis. Por conta das minhas alunas, ex-alunas, eu fiz uma modificação na minha apresentação. Então, eu inverti tudo, tirei tudo do lugar, e não tive tempo de botar em data show. Então, eu vou ter que apresentar desta forma, e vai ficar para frente e para trás, mas espero que vocês possam acompanhar. Então, vou contar meu tempo agora. Tá. Ontem, a juíza Vanessa trouxe alguns casos que causam muita perplexidade, casos assim de extrema violência em adolescentes, né? Em 1998, o Maurice Berger e a Catherine Rigaud, no hospital em que trabalhavam, montaram um serviço de pedopsiquiatria para receber crianças de até 12 anos de idade, e é um serviço aberto 24 horas sobre 24 horas, todos os dias do ano. E eles que pensavam que estariam recebendo crianças vítimas de violência, acabaram constatando que estavam recebendo crianças extremamente violentas, ultraviolentas. E isso, então, fez, né, logo de cara, no dia que abriu, foram 3 ultraviolentas, né? E ele vai assinalar que, muitas vezes, uma criança de 11, 12 anos já pode pesar uns 80 quilos e pode ser bastante difícil de conter, né? Então, uma série de estratégias e uma série de desenvolvimento técnico se deram no sentido de assistir a essas crianças e a compreender, então, a dinâmica que está envolvida, né? A causa da desumanização, né? A nosso ver, a causa da desumanização está nos primórdios da vida, isto é, na infância arcaica e na primeira infância,
com o grande descuido que possa haver no trato com os bebês, seja por conta do desconhecimento quanto ao seu funcionamento psíquico, seja por vivermos em uma sociedade prevalentemente adultocêntrica. Lembrando que é considerado bebê a pessoa de 0 a 3 anos. Quando nós falamos criança, primeira infância é depois dos 3 anos. Então, o bebê é de 0 a 3 anos. Então, a isso se juntam a incapacitação de profissionais que deles se ocupam, provimentos institucionais insuficientes ou falhos, sobretudo quanto a políticas públicas, para a elaboração das quais não são consultados os cientistas e os especialistas. E, quando eles se manifestam, eles costumam ser desconsiderados e não são ouvidos. Tem que... Tá. Falamos de traumatismo relacional precoce quando as capacidades de regulação emocional de um bebê ultrapassa em muito a sua capacidade de fazer face ao afluxo de estímulos, né, que são muito desorganizadores, tanto em termos de quantidade quanto em termos de qualidade, né? Isto porque eles são imprevisíveis, incompreensíveis, amedrontadores, dolorosos, prematuramente erógenos e, portanto, muito angustiantes. Quando confrontado a esses estímulos, o psiquismo imaturo do bebê só pode investir toda a sua energia em defesas rígidas, por fim patogênicas, em detrimento das funções de organização, de construção e de criatividade. Não existe apenas uma, mas diferentes formas de traumatismos repetitivos: a violência, o abuso sexual, as negligências graves, a imprevisibilidade e o abandono parental. O impacto dos traumatismos psíquicos é tanto mais importante quanto ele é precoce. E os bebês são particularmente vulneráveis e sensíveis à qualidade do ambiente em que vivem. Ainda mais porque, antes dos 2 anos, eles não têm à disposição a linguagem para colocar em palavras o que sentem. Todo traumatismo intenso pode se inscrever no psiquismo do bebê sob a forma de sensações corporais ou imagens em estado bruto, sem que ele possa fazer a diferença entre o seu pensamento e a realidade. Todo traumatismo psíquico repetitivo acarreta uma sideração mais ou menos importante do pensamento. O bebê se vê muito angustiado por seus pais e, ao mesmo tempo, ele não tem escolha, a não ser buscar se reconfortar justamente com os pais, o que o torna confuso. Ele se vê, então, dividido entre o terror do contato e o terror da rejeição. Ele vive, literalmente, uma situação paradoxal, porque ele depende da pessoa que maltrata. É terrível. Coitadinho. E não tem como fugir, não tem como escapar. Quando o bebê não tem à sua disposição nenhum adulto capaz de se identificar com ele, com o que ele sente, é na solidão a mais absoluta que ele vai viver os seus sentimentos de angústia e de terror diante de um vazio relacional onde as coisas possam fazer sentido. Então, ele vai viver no vazio relacional, no abandono e na violência. Em consequência, dá-se uma multiclivagem em seu psiquismo, com uma parte dele aterrorizada e outra identificada com o genitor violento. Ontem, o Antônio Augusto falou: olha, Maria do Carmo vai citar o Ferenczi, que foi o primeiro, então, a mencionar a identificação com o agressor, né? O psicanalista húngaro, que deu uma contribuição imensa no estudo do trauma. Então, é coitadinho, né? Não tem escapatória de vai se identificar com seu genitor violento, bastante idealizado, inclusive por ser muito desconcertante reconhecer, depender de adultos muito adoecidos, cuja perversidade os torna maus. Né? A perversidade ela tem a ver com a crueldade, e a crueldade está relacionada a uma estreiteza mental. Né? Como psicanalista, a gente sabe que tudo isso tem suas raízes na pulsão de morte. Então, trata-se de uma situação muito paradoxal, né, para o bebê e a criança pequena. Então, todo traumatismo psíquico pode acarretar no sujeito uma tentativa de dominá-lo, provocando-o ativamente.
A fim de não ser mais passivo, o sujeito inicia ele próprio a situação traumática, às vezes de modo aditivo, recriando com uma grande excitação a situação angustiante que ele viveu no passado, para reencontrar o gozo de sobreviver a ela, sobreviver a essa situação angustiante. Quando um traumatismo psíquico é precoce, o sujeito não consegue situar a origem daquilo que não vai bem. Não consegue perceber se aquilo vem dele ou do mundo exterior. Isto acarreta no bebê uma culpa primária, isto é, o sentimento firmemente ancorado de que seus pais são desadaptados, que, se seus pais são desadaptados, é por causa dele. O bebê é autorreferente. Então, se a coisa não vai bem, a culpa é dele. Então, enquanto o bebê, e mesmo depois, ele pode considerar que conseguirá melhorar a situação consagrando sua vida a tratar das dificuldades psicológicas de seus pais às custas de seus próprios progressos psíquicos ou de sua autonomia, às custas de sua possibilidade de ser feliz, diríamos, pois dão-se sacrifícios, às vezes, da capacidade de aprender, e aí possibilidades profissionais podem ficar restritas e comprometer também, né, toda uma carreira, toda uma vida que vem para frente. E a outra área que se compromete muito é a área amorosa sexual. Tudo bem? Tá. Caso a criança venha a ser abrigada, quererá retornar à sua família, ainda que haja condições, assim que haja condições, inclusive através de fugas, apesar dos problemas psicossociais persistentes dos pais. Fica, então, uma mistura de ter a referência familiar, ser cuidado pelos pais e também deles se ocupar. Então, a criança abrigada, assim que possa, muitas vezes vai efetuar fugas. Maurice Berger é um psicanalista francês que se ocupa bastante de crianças violentas, ultraviolentas e de crianças em situação de vulnerabilidade. Ele assinala que o traumatismo relacional precoce tem em sua origem uma indiferenciação entre o pensamento da criança e aquele de seus pais. Por causa desta indiferenciação, uma separação pais-criança, quando se dá, muitas vezes consegue apenas proteger a criança em termos físicos, mas não em termos emocionais, porque os danos já foram muito grandes. Então, pode proteger fisicamente, mas, em termos emocionais, esses progressos podem ser poucos, né? Tal indiferenciação explica também por que certas crianças se sintam mal por muitos dias ou semanas após um encontro mediado bem-sucedido com seus pais. O simples contato com eles se mostra suficiente para despertar nessas crianças traços angustiantes do passado. E isto se reproduzirá enquanto esses tratos não foram tratados, elaborados, transformados, superados. Daí a importância de se poder considerar, em certas circunstâncias, a necessidade de separação filhos-pais para fins terapêuticos. Assunto de suma onde é que eu estou? Assunto de suma importância, mas que não será aprofundado nesta oportunidade por fugir ao tema inicialmente proposto. Nesses contextos, os cuidados e a escuta do bebê e da criança têm por objetivo permitir-lhes se construir um pensamento diferenciado. O objetivo é que o bebê e a criança consigam se diferenciar ao identificar seus sentimentos pessoais, ao invés de ter um pensamento infiltrado por sensações, imagens e afetos promovidos por pessoas significativas de seu passado. Berger entende que se trata aqui do principal trabalho a ser feito em proteção à infância, mas, para realizá-lo, é preciso tomar consciência que esses bebês e essas crianças apresentam uma clínica específica.
Berger considera que essas generalidades permitem compreender as condições necessárias para entrar no mundo interno desses bebês e dessas crianças e, sobretudo, para ajudá-las a serem menos prisioneiras desse mundo interno. O autor chama atenção para o fato de estarmos longe de certos discursos que buscam tratar a violência patológica como uma variação da violência normal, dizendo que todo mundo tem uma certa violência dentro de si. As consequências a longo termo dos traumatismos relacionais precoces. Sabe-se desde 1989 que os traumatismos relacionais precoces, ativos e passivos, por negligências e maus tratos, acarretam um estresse crônico, cuja consequência é um aumento da secreção do cortisol, é um hormônio. A elevação constante da taxa sanguínea desse hormônio tem um impacto tóxico sobre o desenvolvimento do cérebro do bebê. A maior densidade de receptores ao cortisol se encontra no hipocampo, parte do cérebro na qual se organizam justamente a memória afetiva. Então, o cortisol fixa a memória das más experiências. É claro que é uma coisa defensiva, é bom você ter retido, mas só que o dano tem permanência. Tá? Então, o hipocampo também é responsável pela integração das emoções, os comportamentos de apego e a memória da aprendizagem. Então, vocês veem o tamanho do dano a nível estrutural do cérebro. E é permanente. Bonnier, né, que é um pediatra neurologista. Os danos, então, podem ser enormes, ainda mais pelo fato de outras áreas do cérebro serem também afetadas. O desenvolvimento do cérebro de uma criança, isso também é uma coisa interessantíssima, depende, em parte, da qualidade dos vínculos que ela mantém com seus pais e seu meio durante os primeiros anos de existência. O estresse precoce e contínuo atinge, assim, o cérebro em desenvolvimento de um modo definitivo, o que entrava a instauração de certas funções, cujas consequências são gravíssimas. Decorre uma dificuldade de experimentar empatia, de estabelecer apego sadio com outros, de regular os afetos, de tolerar a menor frustração e de conter a violência. Pena que a doutora Vanessa não está aqui. Eu estaria amando dela estar aqui. Torna-se... Vocês estão. Também estou amando vocês estarem aqui. Torna-se essencial conhecer e admitir esses fatos para que sejam tomadas medidas em termos de prevenção. Não se pode minimizar os danos, negligenciar, bater ou sacudir bebês. Sacudir bebês tem efeitos devastadores para eles. Todos que se ocupam de bebês, de crianças pequenas, deveriam saber disso. Daí a importância da capacitação continuada. Eu vou abrir um parênteses aqui em termos de abrigos de bebês. Abrigos de bebês. Muitas vezes esses abrigos são montados por pessoas que perderam filhos, são velhinhas, muito simpáticas, muito sedutoras, muito generosas. Não vou falar o que elas são. Fica feio. Mas, e, na verdade, né, de boas intenções, o inferno está cheio. Elas não são capacitadas, muitas vezes estão tentando dar conta de um luto ou de uma reparação. E, sobretudo, elas são surdas, absolutamente surdas, ao informe de pessoas habilitadas, como podem ser os psicólogos, assistentes sociais, médicos, enfim. Eu sou psicóloga, estou falando da parte da psicologia. Então, são surdas. E aí a gente lembra do Freud, porque a única realidade que o sujeito dá crédito é a sua realidade psíquica. Então, aí fica bastante... E é muito difícil abrir mão de uma circunstância que previamente tenha dado prazer. Freud falou essas duas coisas e vai permeando a vida cotidiana eternamente. É muito difícil aprender e abrir mão daquilo que dá prazer. Então, são pessoas que acabam recebendo muita ajuda, tem muitas vezes de artistas e tal, né, para esses abrigos, e são crianças, bebês que são deixados
deixados chorando, são bebês de 5 meses, 6 meses, que são deixados chorando um tempo enorme, o que é profundamente desorganizador para eles, é de um sofrimento inominável. Eles não têm como botar em palavras, e toda a experiência deles é dessignificada, dessentido. Não é dado sentido àquilo que ele está transmitindo. Então, isso vai ter, a gente está vendo aí os efeitos devastadores, né? É claro que, nisso tudo que eu estou falando, em termos de pais muito inabilitados, né, existem sempre questões que têm a ver com a transmissão psíquica entre gerações, e que é referida como o transgeracional, que é a transmissão daquilo que não foi superado, elaborado e transformado. Né? O Freud dizia que é impossível não transmitir, senão a gente começava do zero. Então, a gente transmite o que está elaborado, mas também aquilo que possa ter a ver com experiências muito traumáticas, seja pela violência física, sexual, moral, pelo abandono, pela negligência, sobretudo a negligência severa, seja por vivências de vergonha, de humilhação, né, que atingem o narcisismo da pessoa. Então, muitas vezes, os próprios pais, né, têm histórias, né, bastante complicadas, e muitas vezes pessoas que vão trabalhar em abrigos e que vão trabalhar com bebês também têm histórias complicadas, buscam se identificar com eles, mas não têm capacitação, né? Um parênteses que eu também vou aproveitar essa oportunidade. Eu acho, sinceramente, um escândalo chamar de educadores as pessoas que se ocupam desses bebês e que, na verdade, são cuidadores e que, muitas vezes, não têm instrução nem do ensino fundamental. E eu acho um escândalo elas serem chamadas de educadores, porque elas não têm nada de educadores, elas nem são capacitadas. Na verdade, é como se fossem empregadas sem habilitação para cuidar de bebês, né? Então, a mim me incomoda muito, né? Como eu modifiquei tudo, então agora eu tenho que ir para o começo do texto. Deixa eu... Como é que eu vou? Pode botar um Ctrl Home? Pronto, foi. Não foi. Eu vou aproveitar... tive alguns casos, né, e eu resolvi separar aqui um caso de um menino que nos foi encaminhado. Gente, por que não vai esse negócio rapidinho? Não vai. Não. Foi? Chegou. Bom, obrigada. Eu tenho alguns casos, né, de crianças ultra violentas. Se houver tempo, eu remeto a mais 2 outros casos. Eu separei um que foi justamente que nos foi encaminhado exatamente pela promotoria. Só que foi promotoria de um outro estado, de uma cidade próxima, nem tão próxima, foram 6 horas de viagem, próxima aqui do Rio de Janeiro, e foi essa promotoria que encaminhou esse caso. Vieram de carro dessa cidade, com pernoite, carro oficial, com assistente social, acompanhante e um oficial de justiça. Então, devido à solicitação da Promotoria de Direito, que eu vou chamar de Maria, enfim, a senhora Lúcia Dittal, se submeteu à avaliação psicológica realizada pela psicóloga Ângela Dittal, que constou de 4 sessões, divididas entre entrevistas e aplicação de testes, né? O menino Antônio foi avaliado psicologicamente pela psicóloga Helena em 4 sessões, divididas entre atividades lúdicas e aplicação de testes. A questão é que a gente tinha que otimizar a vinda deles. Então, eles chegaram, nós fizemos um atendimento de manhã ou de tarde, né, já que havia um pernoite, com hotel pago, tudo pago, pelo município desse menino, né? E eram 2 psicólogas. No mesmo horário, entrava a mãe com uma psicóloga numa sala, a criança com a psicóloga noutra sala, tentando otimizar, né, essa vinda deles. Então, cabe assinalar, né, que o senhor Luiz Alberto, que era, então, o atual companheiro da senhora Lúcia, e o filho do casal Eduardo, então, com 1 ano e 7 meses, não foram encaminhados para avaliação psicológica. Então, a partir dos relatos e do material apresentado, foi feita a avaliação da situação familiar, diante da qual nós, então, nos posicionamos da seguinte forma. Então, foram elaborados o laudo da criança, o laudo da mãe e o laudo da situação familiar. A senhora Lúcia Dittal se apresenta como uma mãe que se compraz com o comportamento agressivo e violento de seu filho Antônio, e a gente vê nessa hora que a destrutividade, a agressão, a crueldade ficam muito idealizados, muito idealizados.
Chegando mesmo a assinalar que seu filho caçula, aqui botei Luiz Alberto, é o Eduardo, aqui está errado. Eduardo segue o mesmo caminho que o pai, que o mais velho, saindo de casa para bater nos outros. Imagina, um menino de 1 ano e 7 meses, ela chega a fazer essa afirmação, né? Sendo que a criança, naquela ocasião, como eu falei, com 1 ano e 7 meses, a mãe não denota uma clara compreensão da gravidade da situação psíquica, existencial e social na qual se encontra Antônio, referindo-se a ele como artista, acreditando que ele esteja representando papéis. Afirma não compreender os motivos pelos quais o menino não é querido por outras crianças. Nessas circunstâncias, pode-se constatar uma clivagem expressiva no psiquismo da senhora Lúcia, com uma parte da realidade se apresentando para ela como absolutamente incompreensível, já que inacessível, inabordável, impensável. E a outra parte idealizada, né, muito idealizada. Dirige-se a Antônio com ameaças e frases constrangedoras, assim, muito depreciativas. No entanto, mostra-se sem nenhuma autoridade junto a ele, que simplesmente a ignora. As palavras maternas não têm peso e não se apresentam convincentes, sendo os castigos aplicados à criança de acordo com a lei de Talhão, isto é, quando o menino sofre penalidades, são da mesma monta das que infringe a terceiro. Então, por exemplo, né, botou o dedo do irmãozinho num cortador de legumes. Daí ela pega o dedo dele e põe no fogo. Né? Quer dizer, então, é uma coisa inimaginável, inimaginável. A senhora Lúcia de Tal carece de recursos internos mediadores para lidar com situações mobilizantes, o que se reflete no trato com os filhos. Apesar de usar termos ameaçadores, se expressa sem autoridade e Antônio desconsidera totalmente suas tentativas de impor limites e oferecer-lhe contenção, já que as mesmas se dão sem convicção e sem firmeza. Por outro lado, a senhora Lúcia de Tal busca manter uma relação de cuidados exclusiva com o filho, excluindo a intervenção de terceiros, como se dá, por exemplo, a respeito de medicações prescritas à criança, as quais manuseia da maneira como julga conveniente. Então, nem o médico entra como um terceiro aí, porque ela pega a medicação, ela faz o que ela quer com a medicação. Dá mais, dá menos, suspende, enfim. Né? Dessa forma, diminui dosagens ou suprime de toda a medicação, seja por não providenciá-la, não ter recursos para arcar com seu custo, o que acaba por inviabilizar o tratamento proposto, já que as prescrições médicas não são seguidas. A senhora Lúcia de Tal deu a entender fazer uso assíduo de álcool, chegando a afirmar que medicação neurolética estaria lhe sendo prescrita, tendo o médico a intenção de, dessa forma, forçá-la a evitar a ingesta de bebidas, referidas por ela como quentes. Cabe ressaltar que, de acordo com suas próprias palavras, a gestação de Antônio se deu com ela fazendo uso de cerveja e bebidas quentes, o que esclareceu tratar-se de conhaque de mel, fogo paulista, licor de cacau, etc. Né? Aí a gente pode também ter uma síndrome chamada síndrome do alcoolismo fetal e que tem a ver com o alcoolismo da mãe muito, muito precoce. A mulher que começa a beber com 12, 13, 14 anos, e depois, enfim, a criança nasce já curtida com uma situação cerebral comprometida e irreversível. Né? Tem um filme muito interessante, que se chama Uma Dose de Amor. É um filme que vai tratar disso. Não tem um pedaço que me parece documentário. É interessante. Então, é de notório saber que o uso de álcool ou drogas é muito frequentemente associado a diversos fatores de estresse psicossocial. E a senhora Lúcia de Tal teve uma infância bastante difícil, convivências de abandono e um pai referido como psicamente comprometido, ainda que cuidador. Toda a situação que envolveu a gestação de Antônio também foi difícil e precária, em termos afetivos e financeiros. É interessante porque uma mãe que esteja muito estressada, ela estará às voltas com corticol, ela estará produzindo esse hormônio. Só que o feto vai estar às voltas com esse hormônio, não tem como. Então, a gente também vê a gravidade do estresse ou da violência contra a mulher grávida para o feto, que está lá, que não pode sair da sala para deixar vocês dois brincando aí sozinhos, e muitas vezes ela é jogada no chão, ela é chutada na barriga, muitas vezes com o 8º mês, e o feto está lá no meio, né? Está lá no meio, e já enquanto feto, e já com o sistema nervoso desenvolvido, já com o córtex presente, sendo afetado por tudo isto, né?
Durante a gestação... Então, durante a gestação é contraindicado o uso de álcool e drogas, frequentemente associado a diversos fatores de estresse e danos ao feto e à criança, que ele se tornará, que poderá vir a apresentar problemas de sono, de alimentação, choro contínuo e, mais tarde, dificuldades de integração sensorial, de concentração, de aprendizado, e vai se desdobrando num crescendo, né? Além disso, e o mais grave, é ser possível que o pai e ou a mãe, usuários de droga e ou usuários de álcool e ou drogas, não se submetam a processos de desintoxicação e readaptação e continuem a cuidar dos filhos enquanto permanecem como usuários, né, o que favorece situações de maus tratos, negligência, violência e privações diversas. Apesar da senhora Lúcia de Tal afirmar ter cursado até a 3ª série do ensino fundamental, a princípio, não parece dispor desse nível de escolarização, não parecia dispor. Há indícios de que tenha limitações na área de escrita e leitura, assim como Antônio, com 10 anos, cujos ganhos... Ele estava analfabeto com 10 anos, cujos ganhos referentes à escolarização são praticamente nulos, agravados por comprometimento psicomotor severo, ao que consta ainda não devidamente reconhecido. Que só pode interferir em seu interesse e participação na escola, ainda mais pelo fato de o menino perceber a insuficiência de seu desempenho, procurar corrigir e não conseguir. E isso deixava-o furioso, irritadíssimo. E, dentro de sala de aula, absolutamente disperso, né? Não tinha... Difícil para professoras lidarem, difícil para pedagoga lidar, difícil para tudo, né? Tal situação reforça o sentimento de inadequação e menos-valia, e a criança reage com irritação, exasperação, impaciência, recusa, agressão. Um fato que chamou a atenção diz respeito à dificuldade apresentada, tanto pela mãe quanto pelo filho, a respeito de discriminar categorias bastante simples, como grande e pequeno, alto e baixo, etc. Também se constatou que ambos os filhos são descritos pela mãe como iguais, sendo o caçula referindo como seguindo os passos do irmão, saindo de casa para bater em outros, isso deixando orgulhosa, sem que cause estranheza tal afirmação, né, a ser feita a respeito dessa criança tão pequena. A senhora Lúcia de Tal denota negar as dificuldades de Antônio, referentes à socialização e à escolarização. Afirma-se ele um artista e não compreender por que outras crianças não gostam dele. Quanto ao desempenho escolar, assinala que, em casa, junto ao padrasto, o menino se mostra capaz de ler, embora não o faça na escola, né? Aqui tem uma questão, né? O padrasto se mostrou também como uma pessoa muito impulsiva, e ela também. Então, por exemplo, o padrasto tirou fotos do parto do filho e do primeiro ano de aniversário, enfim, e estavam essas fotos no celular. E ele deixou o celular e o menino, o Antônio, pegou o celular, mexeu e apagou essas fotos, né? Esse sujeito ficou absolutamente furioso, pegou o celular, jogou na parede, enfim, fez um alarido tremendo e de descompensação e incontinência muito grandes. Eu vou falar sobre 2 aspectos que estão relacionados à violência extrema no final desse caso. Então, é curioso dizer que ele lê com o padrasto, né, e não lê com os outros. O mesmo se dá em relação à criança, que busca se apresentar a partir de aspectos que considera ideais, como quando afirma ter amigos ou não ter dificuldades escolares, o que não corresponde à realidade. Então, a gente vê que, para ele, esses 2 aspectos são feridas narcísicas. Ele se sente envergonhado, ele se sente humilhado, né? O menino se exaspera diante do reconhecimento de suas insuficiências, inclusive nos jogos, né, nas sessões lúdicas, né, e não tolerava perder, né, ou de sua fragilidade. Quando perde o jogo, por exemplo, ainda frente à figura de autoridade incontestável, como a segurança ali na sala de espera, né, do ambulatório de psiquiatria, diante do qual recua por medo, mas que busca depreciar e denegrir pelas costas, né? Assinala, assim, que foge ou recua por medo, mas não por ter introjetada a noção de uma lei ou uma ordem, uma norma, a qual ele deva se submeter e que as outras pessoas se submetem. Mãe e filho assinalam uma sensibilização narcísica, um narcisismo destrutivo, que vai de encontro à gratificação produzida por desafios, provocações e pela própria incontinência do menino, o que força a vivência de força e poderio aos quais ninguém tem considerações de encarar ou conter.
sentem-se, dessa forma, empoderados, a criança particularmente. Sendo assim, a senhora Lúcia não se dá conta da gravidade da situação, né, do desenvolvimento psicoafetivo, tanto no que diz respeito à situação presente do filho, quanto às suas perspectivas futuras. É como se não tivesse futuro. Mostrou-se pouco implicada no processo de avaliação psicológica, a seu ver, necessária apenas para Antônio. Ela achou que vinha para ter exames clínicos, e não para uma avaliação, né? Com a negação das deficiências e da gravidade da situação, a mãe se gratifica com o poderio do filho como se ela própria ficasse empoderada, com um menino desafiante, provocador e que ninguém consegue conter. Então, ele não aceita os limites e reage mal às frustrações, né? E não admite adiamento de frustrações. Ele não quis ficar na sala no momento, fez um grande alarido, saiu, a pessoa que atendeu, a Helena, teve cabelos puxados, enfim, foi uma coisa bastante difícil. E a mãe, então, saiu e disse, eu vou lhe dar um sorvete se você entrar na sala. Mas daí o sorvete tinha que ser dado naquela hora. Não podia ser depois. E foi, novamente, um outro descontrole gigantesco, né? Então, eu vou andar aqui. Bom, desgasta-se com o transcorrer das atividades, especialmente no momento em que se veja frustrado, né, por alguma razão, como perder um jogo, né? Essas circunstâncias não são toleradas por Antônio, e isso torna particularmente reativo, agressivo, violento, e ele despreza todas as outras possibilidades que possam lhe ser oferecidas. Tende, então, a procurar destruir o entorno, seja assim, o ar-condicionado, a mesa, a cadeira, dizendo você vai pagar por isso, falando para a psicóloga, né? E afrontar, né, sempre com posturas de desafio e dominação. Ele pode se colocar assim em situações de risco, né, não vendo graça em conseguir o que quer através de possíveis solicitações àqueles que possam vir a atendê-lo. A graça está em desafiar, provocar, driblar o impedimento e triunfar sobre o outro, que passa, então, a ser visto como vencido e desprezível, enquanto ele próprio se concebe forte e poderoso. É muito interessante porque ele morava no interior, enfim, e ele tinha prazer em roubar as mangas carlotinhas de uma propriedade. Ele não pedia, né? Só que essa propriedade tinha cachorros, e eram cachorros bravos, que vigiavam a propriedade. Hello? É numa hora dessas que sai na televisão, lá no Senado Nacional. Vamos lá. Bom, aqui eu já falei. O que aconteceu aqui? Tá. Então, quando a gente vê, né, que há muita incontinência dentro da família em termos de frustração. Se o padrasto se frustra, ele joga o celular na parede, ele berra, chuta e tal. E se ele guardasse aquele celular, levasse numa firma séria, simplesmente resgataria. Era só não bater fotos por cima, que ele estaria resgatado, né? Então, fica tudo muito na brutalidade, né? Então, a gente vê que existe uma transmissão da herança imaterial, né, que corresponde à doação ativa dos pais aos filhos em função de uma lei reguladora, quando essa lei existe, mas também existe uma herança imaterial quando essa lei não existe, né? E a criança, então, pode ficar totalmente desorientada, né? A gente vê que um meio familiar falho em suprir as necessidades da criança, em termos de limites e encaminhamentos, é profundamente desastroso, né? No momento do atendimento, a família se encontrava bastante isolada, restringindo-se os contatos ao próprio núcleo familiar. Infelizmente, nessa circunstância, a escola não suportou ficar com Antônio, porque não havia capacitação dos professores, não havia, de fato, né, recursos. E ele foi inconvenientemente encaminhado para a APAE. Ele não era um menino que tivesse um diagnóstico que justificasse um encaminhamento para a APAE. Isso foi um equívoco brutal, né? E isso acabou sendo um recurso derradeiro na situação daquela cidade em que ele vivia.
para não deixá-lo sem nenhuma inclusão escolar. Mas era a mesma coisa que deixá-lo sem inclusão escolar, porque ele não recebia nada, né? Isso fez com que ele convivesse com crianças sindrômicas e com comprometimentos vários, usualmente bastante graves, o que podia ser para ele bastante perturbador, tanto no que dissesse respeito à possibilidade de ele estabelecer, dele entender como sendo visto pelos adultos do entorno como uma criança com dificuldades semelhantes, o que não correspondia ao fato, à realidade, né, à sua realidade, quanto pelas dificuldades que poderiam ser acrescentadas às suas, já existentes, de convívio e troca com os demais, né? Antônio nasceu em circunstâncias bastante desfavoráveis, em situação de privação de toda a ordem. Ao que consta, pai ausente, desinteressado em sua existência, a mãe vai dizer assim, ele tinha 10 anos, e a mãe vai dizer assim, a única coisa que ele deu foi uma lata de leite e 2 pacotes de fralda. Nunca mais viu. E havia também um determinado complicador. A pessoa que apresentou o pai do Antônio para a Lúcia era a mãe da mulher desse sujeito. Então, esse sujeito acaba deixando a mulher e tem um caso com a Lúcia. Depois, ele larga a Lúcia para se casar com a ex-sogra. Então, a gente já está vendo que existe aí toda uma questão muito tumultuada com relação às origens, né? Muito tumultuada com relação às origens, né? Então, ela foi deixada sozinha, né? A mãe, ela engravida, o sujeito abandona, ela é deixada só com a criança, com dificuldades financeiras e pessoais. Curiosamente, ela acaba sendo internada, ela não consegue justificar, por 3 anos. Nem sei se foi o fato, né? E a gente não sabe o que aconteceu com esse menino, como é que ele foi tratado durante esses 3 anos, né? Ele foi cuidado por terceiros, né? Então, afastado da mãe, indo morar com pessoas desconhecidas, sem nenhuma explicação, provavelmente, porque as pessoas acham que não tem que dar explicação para os bebês, porque eles não entendem, mas tem que dar explicação, porque a intenção é compreendida, eles entendem, eles têm que ter banhos de palavra, então tem que ser dada explicação, mesmo que tenha um mês, tem que dar explicação. Isso não sou eu que estou falando assim solta, não, tá? É Françoise Doutor, estou bem embasadinha na Françoise Doutor, que fala do banho de palavras, né? Então, nada se sabe o que possa ter se passado com Antônio nessa época, ele sobreviveu, né? Mas deve ter sofrido muito, sobretudo ao se considerar seu estado mental presente, que assinala grande estrago no que diz respeito a seus objetos internos, o que se reflete em sua forma de se colocar no mundo e se relacionar com os demais. Também nada se sabe sobre as circunstâncias de retorno ao convívio materno. Há lacunas expressivas sobre as histórias pessoais, tanto da mãe quanto do filho, né? Então, aqui a gente vê a questão da violência, conforme já assinalado, a lacunas, de dados que eu já falei, que eu vou falar aqui. E a gente vê, então, né, elementos que possam estar presentes na origem da violência extrema. Existem 2 fatores que são fundamentais. Um é a exposição da criança à violência conjugal ou à violência ambiental. Existe o fato da criança poder ser batida, maltratada. Esse é um departamento que já é suficientemente grave. Todas as formas de violência contra a criança. O outro é a exposição à violência ambiental e, particularmente, à conjugal. Pancadaria entre os pais. Para uma criança muito pequena, e, sobretudo, se a figura de referência é a figura batida, né, a mãe, é a mesma coisa que bater nela. O Maurice Berger chama a atenção que as leis mais evoluídas de proteção à criança se encontram no Quebec. E, no Quebec, a criança que assiste uma violência doméstica, isto é tido como abuso, é crime. E o perpetrador vai responder por isto. Então, ele pode responder a 2 processos, um porque bateu na mulher, o outro porque foi na frente do filho. E isso é violência contra a criança. Então, ele vai responder a processo. É muito interessante isso. E a outra questão, então, a gente vê que essa criança, tudo que eu falei aqui é tremendamente ativado na criança que é exposta. Uma vez eu estava na Visconde de Pirajá e um guarda deu um tabefe na cara de uma moça que estava com um bebê, devia ter uns 10 meses, no colo.
E havia um alarido em torno. A criança, ela berrava, ela desesperava, a expressão de angústia, uma coisa horrorosa. Eu falei, não faça isso, a criança. As pessoas em torno disseram, ela foi desrespeitosa com o guarda. Bom, pouco importa que ela tenha sido desrespeitosa com o guarda. A gente vê que o guarda tem que estar capacitado para não esbofetear uma mulher em praça pública com uma criancinha de 10 meses, um bebezinho no colo. O desespero da criança intenso. Era uma mulher muito pobre, devia morar ali na comunidade, no Cantagalo. Enfim, uma coisa terrível, terrível, terrível. E a outra questão que é muito, muito importante é o fato da criança não ser sedutora para os pais, dela não ser vista como... Não há sedução primária. Normalmente, quando a gente tem um bebê ou quando a gente tem um neto, a gente acha que é a criatura mais linda do mundo. É o bebê mais bacana que existe. É o meu neto, é meu bebê. Mas, nesses casos, não. Então, você pode ter aquela criança que nasceu também de uma relação fortuita, que a mãe está com ela no colo, embalando e dizendo, minha bonequinha, chatinha, chatinha. Já vendo que não está seduzindo. É uma criança que vai adoecer, vai ter adoecimentos. Isso é morando na Lagoa, tá? Classe média alta. Então, a gente vê a questão do fracasso nessa sedução. Por conta desse fracasso na sedução, essas crianças, muitas vezes, são deixadas muito tempo sozinhas, né? São deixadas muito tempo sozinhas no berço, inclusive com uma mamadeira que possa ficar apoiada numa almofada. E elas têm que pegar essa mamadeira, e elas tomam sozinhas. Gente, se o Winnicott diz que, quando a criança mama, ela olha para o rosto da mãe, e, ao olhar para o rosto da mãe, é a si mesma que ela vê, vocês têm ideia do tamanho do dano. Ela não está vendo nada. Não está vendo nada. Ela vai carecer de um bom objeto interno colocado dentro de si, de uma boa imagem parental, e ela vai carecer de uma imagem de si mesma colocada em si. Né? Então, é uma coisa muito, muito, muito grave. E essas crianças, muitas vezes, vão ficar profundamente desorganizadas, né? Porque desassistidas de forma absoluta. Se houver tempo, eu vou referir a um caso apresentado pelo Maurice Berger, que é o caso do Mehdi, que foi um desses menininhos. Quer dizer, com 7 meses, ele vai ser encaminhado, porque está doente, ele vai ficar hospitalizado por problemas de saúde, e a mãe não o queria de volta. A mãe não o queria de volta. Mas idealiza-se devolver a criança com 9 meses. Essa criança ficava sozinha no berço, né? E esta criança, ela terá imensas dificuldades, né, de relacionamento, uma criança muito, muito violenta. Ela já estava na 14ª instituição e foi parar nesse serviço de pedopsiquiatria, de internação a longo prazo. Ele ficou, a princípio, ficou 3 dias, porque não tinha vaga em outra instituição, saiu, e depois ele teve uma descompensação, e ele quis ficar nesse hospital e foi levado aí para a internação a longo prazo, né? E vai ser todo um trabalho de recuperação e de resgate, até mesmo em termos de poder comer junto com outros. Eu nunca tinha me dado conta que, quando a gente come com os outros, a gente tem um ritmo. A gente tem um ritmo. E a gente come mais ou menos junto. Então, ele não tinha isso. Ele comia, pegava comida do prato dos outros, enfim. Ele vai conseguir. E é muito curioso, porque, dentro da técnica de Maurice Berger, existe a contenção. E essa criança estava contida e foi descontida para poder se alimentar, e ela pede para o enfermeiro de referência alimentá-la na boca. E o enfermeiro faz. E daí ele faz coisas de bebê. Vira a boca para um lado, fecha os lábios, e há todo um jogo, então, que se instaura, como se ele estivesse retornando a uma zona de rompimento na tentativa de recuperar a continuidade de ser, né? Essas crianças custam muito dinheiro, tá? Eu estou falando de França. O Maurice Berger fala 1 milhão de euros, porque, por exemplo, vai ter, então, um preceptor para favorecer que ele seja reinserido na escola. Então, ele vai ter escolarização, vai ser reinserido, e ele vai conseguir, enfim, terminar o ensino dele, e tal, né? Então, não se pode perder as esperanças, mas são crianças que acabam, então, custando muito, muito caro, né, para o sistema assistencial, né? Então, eu acho que eu já falei aqui. Tem uma coisa importantíssima, que isso lembrar também a doutora Vanessa, né? Essas crianças não são sedutoras, né? Elas não terão como modo de e essas crianças terão como modo de contato o agarramento violento e, às vezes, na adolescência, o sexo bruto, não integrado
em um movimento de ternura, né? E este pode ser, então, um prognóstico bastante preocupante, né, com relação a essas crianças, né? A experiência dela não fazer sentido, existe uma dessignificação de sentido. E, quando essas crianças passam a ser abordadas, elas já estão muito armadas de que elas não serão entendidas e que as suas necessidades, então, não serão suprimidas, né? Eu creio que eu paro por aqui e estou aberta aos meus 15 minutos de debate. Agradeço. Maria do Carmo, muito obrigada pela sua explanação. Foi realmente assim, muito interessante, muito elucidativa, completa, instigante. Como você falou muito bem da parte psicodinâmica, digamos assim, né? E eu me esqueci de me apresentar, mas eu sou psicóloga do Tribunal de Justiça, trabalho numa vara de infância há cerca de 15 anos e atualmente estou como uma das entrevistadoras do Nudeca. Eu vou puxar um pouco a brasa para a sardinha de quem trabalha em instituição, né? Quando você falou dessa criança e dos deslocamentos institucionais pelos quais ela passou, né? Literalmente, inclusive, nesse caso, porque ela vem de uma outra cidade, né? Você fala um deslocamento de algumas horas até chegar aqui, e ela veio encaminhada por uma instituição, né? Pelo Ministério Público, se eu não me engano. Ministério Público. Sendo que ela já tinha sido transferida de uma instituição para outra, pelo menos, né? Assim, pelo menos uma vez, né? Que foi de uma escolarização normal para uma escolarização numa entidade especial como a APAE. Então, eu fico me questionando com relação a essas crianças problemáticas, essas crianças problemas, essas crianças difíceis, né? Foi uma palavra que você trouxe. O que as instituições conseguem também com essas crianças, né? Eu fico pensando, o que motivou esse encaminhamento para o atendimento de vocês, né? Assim, era basicamente isso, assim. Queria que você falasse um pouco. A grande questão. Chegou a doutora Vanessa. Ai, que pena que chegou só agora. Mas que bom que chegou, que bom que chegou, que bom que está todo mundo aqui. Não, porque eu achei que era uma continuação, era um meio, né? Bom, a grande questão com crianças ultraviolentas é que não se sabe o que fazer com elas. Não se sabe como abordá-las. Isso seja no meio escolar, seja no meio psicoterápico, seja no meio assistencial, seja no meio da contenção. Não se sabe o que fazer. Elas se apresentam como verdadeiros desafios, né? Nós estamos falando de uma cidade, Além Paraíba, Minas Gerais. Não é uma cidade tão pequena, nem tão desprovida, né? E a grande questão é que tem esse tipo de história. Os psicólogos não estavam sabendo como lidar com as situações, nem assistentes sociais, nem os educadores. Eu estou falando de educador mesmo, professor, né? Professor, psicopedagogo, a escola. Com a criança barbaramente incontida, extremamente violenta. Um dos prazeres dessa criança era pescar para abrir a barriga dos peixes e tirar o que estava dentro. Isso me assustava muito, tá? Havia um gozo nisso, com 10 anos de idade, né? Não tinha amigos, mas ela dizia que tinha, mas não tinha. Então, eu acho que, quando você pergunta o que fazer, quer dizer, ela saiu dessa escola porque não sabia o que fazer com ela na escola e ela estava perturbando muito. E daí ela vai para a PAI, que não é um lugar que ela deveria ir, porque ela não teria condições de receber a assistência que ela precisava nessa PAI. Ela resolveu o problema dos adultos, tá? Pelo menos da escola dela, dos professores, mas não teria o que fazer. A assistência, primeiro, tem que capacitar. Eu, sinceramente, acho que nós temos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, um problema gravíssimo de capacitação. As pessoas não são capacitadas para que elas precisam exercer e elas não têm capacitação continuada. E teria que ter, continuada mesmo, em grupos de trabalhos, com discussão dos casos, até para aliviar a angústia, porque são situações muito difíceis, que envolvem violência, e que isso é muito perturbador. Sabe? Eu sou analista formada, eu tenho anos de análise para a minha formação, e eu faço análise 2 vezes por semana
para dar uma aliviada, porque eu trabalho com os pés na violência, com as mãos na violência. Eu tenho que dar senão eu vou acabar ou chorando ou ficando irritadiça, reativa. Quando eu comecei a ficar reativa, falei, não, volta rapidinho para ter esse espaço. Então, graças a Deus, no nosso trabalho, nós trabalhamos em equipe, nós nos reunimos semanalmente, discutimos os casos semanalmente em equipe. Então, isso ali toda semana, né? No mínimo 4 horas de discussão de casos, no mínimo. Ainda mais esses casos muito difíceis, a equipe participava de uma forma muito intensa. Então, eu acho que entra assim a questão da capacitação, mas a capacitação vai desde o porteiro até o professor, até o diretor da escola, é tudo. E tem que divulgar o conhecimento, né? Divulgar. Nós nos oferecemos, claro que a gente não ia de graça, Sandra Mendes e eu nos oferecemos, fizemos até um pequeno projeto para irmos além Paraíba uma vez por mês, trabalharmos, tipo, sexta de tarde, sábado o dia inteiro, domingo de manhã e voltar. E depois formamos grupos de supervisão, que se as pessoas quisessem vir, e para formarem um núcleo lá. E esse núcleo podia irradiar para o seu meio, né? Mas aí não teve resposta. Ficamos no ar, não teve resposta. E daí a gente sabe o que fazer. A grande questão é como fazer, né? Teria que ser pago para isso, né? Eu trabalho pago. E que é longe também. Se fosse aqui pertinho, São João de Meriti, a gente vai, mas lá em Paraíba não dá. Tem pernoite, tem tudo. Então, estrada, né? Então, é isso que a gente tinha proposto, mas não foi adiante. E a gente vê, quando você pergunta o que fazer, quer dizer, o ideal era poder assistir a primeira família. Impossível tratar dessa criança sem tratar da família, não tem como. Porque eu lá no hospital, eu sempre falava, Hospital Universitário Pedro Ernesto, nós estamos às voltas com circunstâncias que envolvem uma circunstância psíquica bastante adoentada, muito grave. A falta de instrução não é por culpa das pessoas, é por falta de oportunidades, mas as pessoas elas carecem muito de instrução. Elas são abandonadas socialmente e elas são extremamente pobres. Então, nós estamos com tudo isto. Eu me lembro que, quando eu entrei na minha especialização, que foi no Hospital Universitário Pedro Ernesto, eu fiquei muito abatida, fiquei muito deprimida, né? Porque a mãe punha R$1 no bolso do filho para que ele pudesse, naquela ocasião, tomar 2 cafezinhos durante o dia. E uma coisa é a gente saber, teoricamente. A outra coisa é você estar na frente da criancinha arrombada ou da pessoa muito pobrezinha, e a dor que isso causa, até com relação à nossa própria impotência, né? Então, são todos esses fatores. Agora, eu acredito que, para assistir, isso tem a ver com a possibilidade de capacitação, e tem que haver políticas públicas sérias. Não tirar dinheiro de educação, não tirar dinheiro de saúde. Eu acho que tem que tirar dinheiro de penduricalhos. Então, e investir. E, sinceramente, a saúde mental me parece que é a última coisa que a gente pensa em investir. E é fundamental desde a gestação. Quer dizer, uma mãe que esteja na sua gestação estressadíssima, essa criança já está às voltas lá no seu cérebrozinho com corticol. Isso vai ter consequências. Isso vai ter consequências. Não sei se eu respondi. Sim. Muito obrigada. Sim. Bom dia, professora. Eu sou Sérgio Luiz, sou juiz titular da 4ª Vara da Infância e Juventude do Idoso aqui da capital, também presidente da Coordenadoria de Infância e Juventude aqui do Tribunal. Em primeiro lugar, queria agradecer a generosidade da senhora de estar com a gente aqui hoje, né, essa palestra maravilhosa. E dizer que concordo com o que a senhora diz e só partilhar aqui a angústia do juiz. Quero mostrar esse lado também. Porque, diante de todo esse quadro caótico, que é um quadro caótico, a falta de capacitação, isso eu vejo de perto. Eu tenho na minha área abrigos que vão desde bebês até adolescentes. Então, a gente vê essa questão do tratamento amadorístico com os bebês, né? Uma ignorância total com toda a importância do desenvolvimento da primeira infância, dos bebês da primeira infância, etc. A gente tem muitos casos difíceis e muitas crianças e adolescentes difíceis. E aonde que eu quero chegar na angústia do juiz? É que uma rede despreparada, realmente concordo, chamar de educadores, essas pessoas que não têm nenhum preparo, nenhum treinamento. Eu não estou crucificando essas pessoas. As pessoas não foram capacitadas, não foram treinadas. Foram simplesmente contratadas só para a senhora ter uma ideia. Houve uma crise no ano passado nas casas vivas e não havia pagamento dos funcionários, que seriam esses que teriam recebido alguma capacitação, e eles não iam trabalhar. Então, pegaram
o servente, o vigia de um determinado CREAS, que vigiava lá de noite, no CREAS, e falava: você vai passar a noite no abrigo com 20 adolescentes com quadro de uso de drogas. Né? Quase então, para ser nível, crucificado. Né? Exatamente. É esse nível, né, que nós temos. E surge, então, uma angústia do juiz, a sensação de impotência, ver esses casos muito de perto, ver que a administração pública não dá conta disso, e, pior que isso, as pessoas depositam na pessoa do juiz a esperança da solução, como se juridicamente isso fosse solucionável. E não há instrumentos jurídicos para solucionar isso. Né? O juiz ele vai deferir uma guarda para um para outro, uma adoção, uma destituição do poder familiar, mas resolver essas questões, que muitas das vezes têm origem lá no desenvolvimento fetal, isso não compete ao juiz, isso não compete ao Ministério Público, não temos preparo para isso, não temos capacitação para isso, e não somos realmente profissionais dessa área. E o que a gente vê muitas vezes, e é muito angustiante, o doutor Rodrigo Medina, do CAU Infância, meu promotor lá da vara da infância também, que a gente via, era toda uma rede sentada numa audiência, olhando para a gente, para promotor e para juiz, esperando a solução para os casos difíceis. E a gente não tem essa solução. É uma criança de 10, 11 anos que as cuidadoras chamam na frente dela: isso é uma diaba, isso, todo mundo vai ver quem você é. E aí o que acontece? O que vem para o juiz? Os pedidos de transferência. Que vão muitas vezes para 14 instituições, como o caso do Medi, exatamente, mencionado pelo Maurice Berger. E aí o nosso trabalho fica mais angustiante ainda, porque eu falo: não vou transferir. O abrigo, ele tem, a instituição de acolhimento tem que ter a ideia que ele não vai ficar só com as crianças que cheguem lá, muito boazinhas, né, bonitinhas, etc. Ele vai ter que cuidar desses casos difíceis, tem que compreender isso, que o prejuízo vai, lógico, é todo para essa criança e adolescente. Então, não estou minimizando o problema, são casos complexos, mas só para colocar essa angústia do juiz, que vê uma série de pessoas que deveriam estar, de alguma maneira, capacitadas para resolver isso, simplesmente querendo se livrar do problema e esperando que o juiz resolva, e o juiz não vai conseguir resolver isso. A gente vê que essa questão de capacitar é muito difícil. Há anos atrás, uma colega psicanalista, ela morou 8 anos na Bélgica e trabalhou com o Palácio Espassa, que é um dos especialistas com bebês, enfim. E, então, quando ela chegou, eu convidei-a para dar uma palestra junto à pediatria e aos psicólogos, aos meus alunos, enfim, dos dois setores, família e avaliação psicológica, e